Oi, eu sou a Adriana Bechara, nós somos os três na viagem, a gente está fazendo uma volta ao mundo, eu, meu marido Fernando, minha filha Rosa, de 2 anos, quase 3, e a gente já está no nosso 4º mês, e eu vou contar para vocês um pouco da nossa 18ª semana em Roma. Roma é uma cidade que tem que ser visitada, talvez a cidade mais turística do mundo, não sei. Tem aqueles pontos obrigatórios que tem que ir, Coliseu, Vaticano, etc. Eu já fiz isso outras vezes, então foi muito gostoso também não ter aquelas obrigações iniciais de quem começa a fazer uma viagem para Roma. Por isso eu acho também que uma viagem para uma capital dessas exige no mínimo uma semana, porque no começo você faz as obrigações e depois você curte o clima do lugar, porque não necessariamente você tem que fazer milhões de coisas por dia, ficar cansado, voltar cansado das suas férias. Você pode viver um pouco mais o clima da cidade, sem aquela ansiedade inicial de quem está viajando, ou quem tem 2, 3 dias em Roma, ou 4 dias, não sei. A gente foi caçar pedrinhas. A gente vai caçar pedrinhas, amor. Deixa eu ver. A Rosa que caçou as pedrinhas. Deixa eu ver, filhinha. Que lindas. De tudo assim, que eu já tinha feito, que eu descobri de mais novo, para mim foram os jardins da Villa Borghese. Parece bobo, mas eu achei que eu tinha ido porque eu fui à Piazza del Popolo, que é uma praça que tem logo embaixo, e subi e passei por uma área verde. Eu achei que era ali, mas no fundo não era ali. Acho que ali faz parte do parque, mas não é a parte principal, não é por onde você entra. E aí eu me deparei, assim, primeiro com aquelas árvores romanas que só tem em Roma, enfim, em algumas cidades europeias. Eu acho que são pinheiros, que a copa das árvores elas são muito altas e a copa fica sempre lá em cima, quase como uma nuvem. Depois quem souber exatamente o nome dessa árvore, me fala. Coisa mais linda, o céu azul da Europa nessa época, no outono, e assim, o cuidado que os jardins têm. A gente tentou almoçar num restaurante que tem lá, não fomos felizes porque tinha uma fila enorme, o atendimento estava péssimo. A gente acabou saindo e almoçando num restaurante, enfim, que foi o primeiro que a gente encontrou porque a Rosa estava com fome, e era o Harry's Bar, que é super conhecido e tradicional, e a gente almoçou muito bem ali. Mas o grande lance foi a gente poder soltar a Rosa, que já está viajando há 4 meses, e tem dias assim que é um dia inteiro viajando, tem dias que é fazendo coisas que os pais precisam. Então, assim, poder soltar ela lá, pôde brincar no parquinho, pôde andar no carrossel que tinha lá, fez uma amiguinha, que a babá da amiguinha sugeriu das 2 andarem de pônei. Eu achei no começo achei meio sem graça, mas no final foi o melhor programa da vida, porque nunca tinha andado de cavalo. O pônei é um cavalinho pequenininho, ainda tinha uma amiga do lado, então assim, ainda me deu tchau, falou: tchau mamãe, vou passear com a minha amiga. Tchau mamãe, vou passear com a minha amiga. Eu não queria nem saber de mim ali, porque foi tanta vibração. Enfim, quem tem filho pequeno sabe, assim, as primeiras coisas feitas na vida têm um significado, e a gente está fazendo essa viagem é um pouco isso, sem o compromisso de querer mostrar o mundo para a Rosa, porque talvez ela nem se lembre da maior parte da viagem. Eu acho que a lembrança é muito mais afetiva, mas enfim, poder viver esses momentos durante a viagem, né? Mas ele também faz cocô nessa rua. Esse é o lugar dele fazer cocô. Segura firme aí no seu cavalinho, Rosa. E aí a gente acabou que curtiu muito também ficar por ali. Chegamos no Jardim Zoológico e às 5 da tarde, e disseram que era melhor nem comprar o ticket porque ia fechar às 6 e metade das coisas tinha que sair. Aí a gente acabou voltando no dia seguinte para ir ao Jardim Zoológico, e aí também mais uma reflexão, né? Eu preocupada em ir no Jardim Zoológico, sabia que era legal, eu vi uma amiga minha que colocou no Instagram falando que era legal levar os filhos e tal, e aí a Rosa não deu a mínima bola para os bichos que estavam lá. O Fernando estava meio cansado, foi um sofrimento. Depois a gente saiu porque acabou que passou um pouco da hora do almoço, e daí a gente estava longe, daí a gente foi andando até o restaurante. Enfim,
Não foi o melhor programa ter ido ao Jardim Zoológico, mas isso é muito individual, isso é uma coisa muito do dia, do momento. Podia ser que nós mesmos tivéssemos ido em outro horário, e talvez a gente tivesse curtido muito mais. Eu acho que foi uma experiência muito gostosa também, porque como a gente está viajando há muito tempo, a gente está fazendo coisas mais do cotidiano nosso, né? Então, por exemplo, sempre que a gente encontra uma lavanderia, a gente vai numa lavanderia porque é óbvio que os hotéis cobram muito mais caro do que se você vai numa lavanderia. Então, a gente conseguiu uma dica de uma boa lavanderia perto do nosso hotel. A gente acabou andando por lá, indo conhecer uma região, assim, fica na área turística, mas não tão turística assim, que é perto de uma praça Bernini, Piazza Bernini, mas são ruelas, assim, com vários restaurantes legais ali. Ali a gente viu uma fila, viu um buzz, assim, uma coisa de um restaurante bacana, e eu vi que tinha a recomendação do Michelin, não é estrela no Guia Michelin, mas é indicação do Guia Michelin, reconhecido como um bom restaurante pelo Guia Michelin. E aí a gente falou com o garçom, ele foi super receptivo, falou, olha, agora não tem, se vocês voltarem meia hora eu recebo vocês. Aí a gente andou mais um pouquinho e voltou. E aí almoçou no Colline Emiliani. É um restaurante especializado na cozinha da Emília-Romanha, que é onde a gente estava em Bolonha, de família tradicional, mas com, assim, eles levam a cozinha muito a sério, a comida era muito boa. Um capelete em brodo, por exemplo, que é uma sopinha de capelete, que é uma coisa meio banal, era delicioso. Para Rosa, a gente pediu, no final eu fiquei comendo o que sobrou, porque eu achei delicioso. Então, a gente foi descobrindo coisas que não são necessariamente as tops, as mais incríveis e tudo, mas que fizeram parte da nossa história durante essa semana. E aí a gente tem uma experiência diferente para contar daquelas de todo mundo que vai no Vaticano, que vai no Coliseu, etc. Ficou faltando uma coisa que eu queria muito fazer, fica a dica, acho que todo mundo que vai a Roma tem que ir no Maxi Museum. Eu já tinha me prometido da última vez que eu iria, me prometi que iria dessa vez e não fui, então já tenho mais um bom motivo para voltar a Roma. O que mais eu posso dizer? A gente se hospedou numa guest house, umas suítes bacanas que ficam na região, nessa região onde você pode fazer tudo a pé. Eu acho uma delícia aquele pedaço que fica entre a Piazza de Espanha e a Piazza del Popolo. É onde fica a maior concentração turística, é onde estão todas as boutiques, as lojas, os cafés, os restaurantes, etc. E tem uma efervescência, um frisson assim, turístico mesmo, mas muito gostoso, porque a energia do lugar é muito de quem está curtindo, de quem está de férias e tal. E o legal é que a maioria das ruas ali são de pedestres, não passa carro. Uma coisa legal que eu esqueci de falar é sobre a Via Margutta. A Via Margutta é uma rua que fica entre o fim dos Jardins da Villa Borghese e o começo dessa região turística que eu estava falando, Piazza de Espanha, Piazza del Popolo. Ela fica entre essas duas piazzas, mas ela é menorzinha, mais curta e fica lá no fundo. Então, se você ficar circulando muitas vezes por ali, você pode não ver essa rua. A dica é a loja da Miu Miu na Via del Balbuino, que é a rua do Hotel de Bussy. Quando você vira a loja da Miu Miu, você entra numa ruela e aí logo atrás está a Via Margutta. E aí foi delicioso, porque no meio daquela muvuca, um monte de turista que a gente estava no caminho andando, etc, de repente essa rua é super arborizada, ela tem uma tradição, parece que teve uma escola de belas artes ali, ou tem ainda, não tenho certeza, mas assim, ela é repleta de galerias de arte, pequenininhas, charmosas, de pessoas que são mais da cidade, e tem ali além de ter umas lojas mais low profile, tipo a Moniz, que eu adoro, que é de biju super giga, com design nórdico, tem ali um restaurante chamado Osteria Margutta. Eu já fui lá uma vez com meu pai, ele é delicioso, porque ele tem umas varandinhas do lado de fora, então se você vai de dia é mais legal você ficar do lado de fora, e dentro também tem uma decoração super charmosa. Eles têm umas atividades de jazz que tocam lá toda semana e tal. Ele é muito assim,
badaladinho, tem um frisson assim, e a comida é excelente. Então, depois daquela atividade toda de sair correndo, de procurar um restaurante, quando a gente chegou, a gente sentou ali, foi aquele refresh imediato para quem estava no meio do agito. Você sabe fazer? Pula, pula, cabelota e rodar. Conhecendo os restaurantes, a gente conheceu restaurantes ótimos ali que a gente foi descobrindo também. Um que a gente adorou foi E o Brilho, que foi uma dica até de uma moça que eu conheci na Sicília, que me falou, e eu fui lá, que é o Brilho, quer dizer, eu acho que o Grilo Falante. A comida era muito boa, não era muito caro. A gente foi também no La Bouvette, que eu acho que é um belga, que tem outros lugares, mas assim, o clima era super de bistrô, charmoso. A gente foi jantar, chegamos super cedo por causa da Rosa, mas assim, eu fiquei imaginando ali um pouco sem filho e poder tomar um vinho e ficar beliscando. Eu achei delicioso o clima do restaurante. Outro que a gente descobriu também, porque a gente passou muito na frente, a gente começou a investigar e viu que era legal, chama Osteria del Mercato. Ele tem um mercado bio, que é tipo consciente, vegano, etc, essas coisas. Tem uma estação de centrífuga, que eles chamam de fazer sucos, etc. Mas dentro do restaurante, assim, tem uma decoração mais contemporânea também do que a maioria dos restaurantes italianos. Então, as paredes todas com plantas verdes, etc. E a comida é excelente, excelente, muito boa. Eu comi um bacalhau com batata e molho de tomate com azeitona, super bem feito, delicioso. A Rosa comeu um ravioli de ricota, molho de tomate. Nossa, muito, muito bom, muito bem feito mesmo. E me surpreendi. Depois a gente ficou meio cliente do mercado, né? Que a gente ia ali, comprava uma coisinha, um suco de... um leite de amêndoas, uma coisa assim. Então a gente viveu essa vida mais assim, sem tanta preocupação, sem tanta necessidade de fazer coisas. Então, no final foi delicioso, porque Roma é assim uma cidade que você não se cansa de voltar. Cada vez que você volta tem uma coisa nova, o clima é maravilhoso. Para completar, encontrei uma amiga, Nora, e levei ela no Fratina, que era o bar da rua que a gente estava, e que todo dia eu inventei que eu ia tomar um suco de romã, que é uma delícia, e você não encontra muito no Brasil, e dizem que faz super bem para a saúde. Eu apresentei para ela o suco, tomamos um suco juntas. Ela também me levou no El Greco, que é uma confeitaria super chique, tradicional da cidade, que eu também não conhecia, já tinha passado na frente. Então é isso. A gente viveu Roma lindamente, embora talvez não tenha tido assim tantas atividades relevantes, né, quando a gente fala de turismo, etc. Mas eu acho que isso é um dos trunfos dessa viagem, porque como a gente está viajando há muito tempo, o legal é aquela ansiedade inicial de quem está viajando desaparece, e aí você vai vivendo a experiência de uma outra forma. Eu espero que vocês estejam curtindo a nossa volta ao mundo. Ela está quase no fim, a gente está no último mês. freioosnaviagem.com, vogue.globo.com, no Instagram, @adribechara, @voguelivembrasil, e aqui nos vídeos que você acompanha no YouTube e no Facebook. Até a próxima e a gente se fala.